Na escola. 11, não, é interessante. Eu estava. Você está achando que eu estou falando coisa de mim? Eu não sou aquele pregador. Eu tenho realmente, estava falando, não sei com o que, eu falei, Deus, Ele responde a oração. Antes de eu ser pastor e tempo integral na videira, eu trabalhava num banco. E minha esposa trabalhava também. Eu ensinei minha esposa a trabalhar, começou a trabalhar no Banco Cacique, fazendo crédito pessoal, automóveis, aquela coisa toda em Goiânia. E aí eu trabalhava no banco já há muito tempo mesmo. Comecei trabalhando, não sei se você conhece aquele banco chamado BGM, Banco Queiroz Galvão, Grupo Queiroz Galvão, lá de Recife, muito rico. Trabalha muito com construção civil, pavimentação. E eu fui trabalhar com ele. Nós chegamos no meio de antes realmente entrar no Ministério da Videira como obreiro, eu ganhar particularmente 5.500 e ela ganhar 5.000. Tinha dia que a gente colocava dinheiro dentro da gaveta das meias, não colocava nem no banco, porque colocava lá que era mais fácil, tinha que fazer o que tinha que fazer feito. Mas quando Deus chamou nós para o ministério, realmente como videiro, eu senti um dia, eu acordei cedo, falei, o Espírito Santo está falando comigo. Ele falou, vou largar hoje eu não vou trabalhar. 2 dias antes já tinha dado aqueles insights, aquelas impressões de realmente não é mais seu lugar. Eu cheguei lá no banco, eu falei, pode ir mais cedo de carro, eu vou de ônibus, vou andando, eu quero meditar o que o senhor está querendo falar com nós. Eu cheguei na gerente e falei assim, olha, eu não sei nem como é que eu falo com você. Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, eu vou te mandar embora com todos os direitos pagos. Não falei nada para você. Não, eu sei que algo Deus tem na sua vida. E eu trabalhava mais de sei quantos anos, quase 4 anos ali. E fui para o ministério mesmo, como videiro. Eu ganhava 5.500, 6.000, para ganhar 2.100, né, como pastor da videira. É muito pouco, né? Filho, mulher, perfume. Eu quero te inspirar o seguinte, o que tem a ver isso com minha vida? Eu quero dizer para você que hoje o Senhor vai mudar, alterar a mentalidade sua de contribuir nessa igreja. Vai, porque você vai crer. E você vai experienciar realmente isso. Se você tinha alguma raiz de avareza, um espírito de mamon, que quando você pega dinheiro, você não sabe para onde vai canalizar. Eu digo para você, o Espírito Santo vai te dar controle nas suas ações, em administrar esse dinheiro que está na sua mão. Às vezes você acha que não, mas você precisa disso. Então Deus tem feito muito lá conosco. É assim, coisa surpreendente. Eu estava falando com a esposa do pastor Carlos, que não veio no de manhã. Gostei dele, gente, o cunhado dele dizer, né? O cunhado dele dizer. Falei, um dia eu estava orando, vou deixar isso para depois, para a gente adiantar. Abra sua Bíblia. Princípio de contribuição. Olha para mim, você fica olhando mais para mim do que o computador. Olha aqui para mim. Engraçado, menina no computador, né? Vou colocar uma menina também lá. São mais ágeis. Vamos orar então. Põe a mão no seu coração. Pai nosso, damos graça em nome de Jesus. Te pedimos que o teu Espírito, o teu poder venha sobre nós, a sabedoria da tua palavra, a revelação da tua palavra. Te pedimos isso. Te pedimos, diga assim comigo, eu creio. Não, você vai orar com fé, convicção em voz alta. Diga assim, eu creio. Eu creio. Não, com autoridade, diga, eu creio. Eu creio. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E abençoador. E abençoado. Eu creio nisso. Você crê? Diga, eu creio. Eu creio. A Bíblia diz assim, capítulo 16, verso 13 a 19 do livro de Mateus. Eu quero que você tenha muita atenção de ouvir o que eu vou falar para você. A Bíblia diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continua aí, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Meus irmãos, para você entender que eu quero falar para você, chegar onde eu vou chegar, vou te levar. Eu não quero ser igual o Marcos Feliciano, né? Vou te levar, esse negócio todo dele, né? Fica tranquilo que eu vou realmente conduzir você na palavra do Senhor. Você tem entendimento realmente sobre o que é a igreja. Para você entender o que é a igreja e para ter uma mente completamente sadia em relação a você ser um investidor na obra de Deus, você tem que entender esse texto antes de mais nada. A Bíblia na verdade diz que Jesus indo para a região de Cesaré de Filipe. O que significa isso, Cesaré? Na verdade, Cesaré nada mais é do que uma cidade que foi dada o nome de César, um imperador antigo, era romano, Império Romano. E Jesus então desce do barco e percebe ali o povo reunido, e ele tinha um propósito em tudo. Jesus não ia fazer nada sem propósito, e ele tinha um propósito de realmente estabelecer os desígnios de Deus para os seus discípulos. E ele então, reunido, sabendo que os romanos, presta atenção, sabendo que os romanos, eles tinham uma comunidade, que eu posso dizer que é uma comunidade que era especial, um grupo que era especial para entrar aonde as forças bélicas não poderiam entrar, aonde as forças armadas, o poder da arma não poderiam entrar, porque na verdade os romanos, eles não governavam apenas com o poder da espada, da violência, mas sim eles tinham uma outra arma, uma força de assalto que era poderosíssima, e depois que eles entravam, ou outrora antes deles entrar também, eles enviavam essa força, esse grupo, presta atenção, vamos dizer, essa força especial para conquistar os povos, para estabelecer a sua cultura, para estabelecer os seus desígnios, aquilo que eles tinham como compreensão de política, de cultura, de princípios, de ética e de valores. Quem? Era um grupo que o Senhor Jesus sabia que eles estavam já penetrando, já tinha estabelecido, porque a própria Judeia tinha sido governada por ela, estava sobre ela. Na verdade, aonde Jesus estava era a província dos romanos. Então o que significa isso? Jesus então desce, e com um propósito muito claro, ele pergunta então para o seu discípulo: quem diz o povo ser o filho do homem? Isso aí foi uma pergunta muito interessante. Quem diz? Alguns, sem ter conhecimento, falaram: alguns são Jeremias, outro Elias, porque antes de fechar o Velho Testamento diz que o Espírito de Elias seria enviado. Alguns acharam que ele era Elias, vindo, encarnado. Outros disseram que tu és João Batista, não sabendo que João Batista era seu primo e ele tinha me batizado. Jesus então toma de uma palavra grega chamada eclesia. Alguns dizem isso, foneticamente pode falar assim, ou eclésia. Por quê? Porque os romanos tinham sua eclésia, o seu grupo pequeno, a sua força de assalto, que depois de estabelecer governo, eles enviaram secretamente para a sociedade, para estabelecer os princípios da cultura, e falaram: não, Roma é bom, a educação, não, Roma é maravilhoso. Eles eram aqueles que sorrateiramente eram enviados por meio da comunidade, mas com princípios claros, firmes, quem eles eram. Por isso que Roma governou e governou muito mais que Alexandre o Grande, praticamente dito. Por isso que Hitler, ele se inspirou no Império Romano, que ele mesmo queria estabelecer o terceiro Reich, ou o terceiro Império, porque tanto que era o poder de Roma. Mas Jesus estava ali para mudar e alterar a história. Ele diz, olha o que ele diz. Depois então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque Pedro foi o primeiro que eu creio, que a Bíblia diz que foi salvo, porque ele creu que Jesus era o Filho do Deus vivo. Quando ele creu, ele foi salvo. E a Bíblia diz então o que? Também eu te digo que tu és Pedro, pedra. E aí vai: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. William Barclay,
um grande comentarista do grego, diz o seguinte, que ele estava apontando, que coisa linda, gente, que estava apontando que ele mesmo era a pedra aonde ele ia edificar. E Pedro, lá na frente da sua epístola, diz que ele é a pedra, o fundamento, a pedra angular. Ele está falando dele mesmo. Alguns dizem que era Pedro, mas William Barclay diz que é ele. E o texto, a epístola de Pedro diz que era Cristo, a pedra. E ele diz o quê? Sobre esta pedra eu edificarei quem? A minha eclesia, a minha igreja, o meu povo, aqueles que são chamados para o meu reino, para a minha edificação. Olha, meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando temos essa compreensão da igreja, que nós somos a eclesia, um povo exclusivo, separado, edificado pelo próprio Cristo. Ele mesmo diz, olha, sobre esta pedra edificarei a minha eclesia. Dizendo em outras palavras o texto, contextualizando hoje e mostrando a interpretação que Cristo estava dizendo. Ele diz o seguinte: Roma tem sua eclesia, Roma tem seu povo, Roma tem sua tropa de elite que entra e estabelece a ética dele, a política miserável, aonde, sabe, infesta essa mentira, esse vírus da ganância. Diz a história, eu tenho um livro muito antigo de 1956, chamado Os Homens Ímpios, muito antigo, e diz que um homem chegou até a porta de Roma, e para ele não invadir Roma, chama-se Átila, o Huno, a história diz isso, que ele chegou nas portas de Roma, e o que aconteceu? O Papa foi e falou assim: eu te ofereço ouro, prata e todos os tesouros, mas não entra dentro da nossa Roma, porque ele estabeleceu a cultura barbária, né, a cultura selvagem, e desconfigurar completamente o que era Roma, porque Roma era forte, a prostituta miserável, onde seduzia as pessoas com a eclesia dela. Você está entendendo agora? A eclesia, o grupo dela. Mas Jesus disse: olha, vou fazer o seguinte, eu, sobre mim mesmo, eu vou edificar a minha eclesia, a minha igreja. Esta igreja somos nós, irmãos. Ele mesmo disse: essa igreja é a eclesia dele, uma igreja que é realmente poderosa, que ele mesmo estabeleceu. Lendo então os evangelhos, ele chama 12, envia 12, vai, vos dou autoridade para pisar sobre escorpião e serpente, e se vocês beberem algum veneno, ele não vos fará mal, e vai. Depois, mas o texto mais adiante diz, ele enviou 70, porque ele sabia a mesma estratégia que Roma fazia. Jesus era estrategista. Eu vou fazer da mesma forma, mas eu vou fazer muito mais diferente, porque além deles enviarem essa tropa de assalto para mentir, eu vou enviar uma tropa agora, uma elite, aonde eles terão o poder que eu vou dar. Ele diz: eis que eu vos envio 70 de 2 em 2. Vocês não vão com 2 alforjes, vocês não vão com 2 sandálias, porque dependerão de mim somente, porque aquele a quem eu envio, Roma enviava. E como Roma enviava a sua eclesia, o seu grupo, ela sustentava. Pastor Sá tem culto inteligente, como a maioria